do divino Rabi, a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz, a essência do Evangelho, a imolação de nosso Mestre, traduzida em constelação no céu da pátria do Cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta em um manto de paz e esperança, de resignação e fé. Somos filhos de Deus e um Pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael. Cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegado o momento de darmos o testemunho da confiança que alimentará a nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior que é o mundo a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael, que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alçarmos pensamentos ao alto e que nós sejamos celeiro para o mundo em atos de renúncia e resignação. Confiamos em ti, Ismael. Fostes designado para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do Cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a encerrar fileira contigo na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações no bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda imperfeitas do bondoso jardineiro Jesus. Em nossa marcha através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e com nossas ações e movimentos chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. Jorge Elahá, capítulo 17, Primórdios da Emancipação. É verdade, Denise, Primórdios da Emancipação. E esse capítulo de hoje, ele se refere exatamente ao período de permanência de Dom João no Brasil. Ele vai se referir à parte final da etapa de Dom João aqui, porque ele chega em 1808 e vai partir em 1821. Então, ele fica 15 anos no Brasil. Conversa de hoje é desse pedacinho final, de 1816 até a partida dele em 1821. Então, é uma parada na história para a gente olhar um lustro, para a gente olhar 5 anos de maneira mais vagarosa, tentando entender o fenômeno que aconteceu, tanto no ponto de vista material como espiritual. Mas, Denise, se você me permite, eu queria voltar 50 anos antes da chegada de Dom João, para a gente dar uma olhada de como é que estava o mundo, como é que estava a história, para fazer umas conexões da história de Portugal com esse momento.
Se você me permite, eu queria dar uma voltadinha lá atrás, tá bom? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Dom João VI chega no Brasil em 1808, como nós todos sabemos, comecinho do século XIX, aquela história lá de Napoleão Bonaparte, que a gente bem conhece, que ele foge para o Brasil. Mas eu queria puxar 50 anos antes, 1758. O que está acontecendo na Europa? Em 1858, ainda não havia acontecido a Revolução Francesa. Então, os regimes políticos da Europa nesse período eram todos monárquicos. Então, eu tinha monarquias em Portugal, monarquia na Espanha, monarquia na França, monarquia na Inglaterra, monarquia na Prússia, monarquia em todo canto. Todas as regiões com o mesmo modelo de gestão. Qual é? Uma família que, por tradição, comanda aquele país e que é vista como uma aristocracia, e o povo que está debaixo. É o mesmo formato em todos os lugares. Isso é muito curioso, porque a experiência da chamada república ainda não existia. Ainda não existia. A primeira experiência de república que nós vamos ter é nos Estados Unidos, em 1776, com a independência norte-americana, que vem essa proposta. Poxa, por que não podem os povos se organizar sem ser um monarca? Por que não pode o povo sistematicamente eleger o seu governante e comandar o povo sem que exista uma classe aristocrática? Isso aparece aqui nos Estados Unidos, 1776, e depois vai eclodir na Revolução Francesa em 1789. Então, em 1758, isso não existia. O que existia? Monarquias, reis que comandavam seus países. E esses reis, eles comandavam seus países num certo modelo de governo chamado absolutista. O que é isso? Não tem constituição. O rei pensa e o que ele decide é a lei. Ele decide. Não há nenhuma regra. Você diz, não, mas você não pode fazer isso. Isso aí é ilegal. Não, para mim não existe ilegalidade. É um modelo de gestão que a gente não consegue conceber hoje. Mas era o que existia na época. Monarquias absolutistas. O monarca dava as diretrizes e isso comandava a nação de acordo com a sua vontade. Luís XIV chegou a dizer: o Estado sou eu sou o Estado. O que eu penso é o que é. Então, havia toda uma corte, efetivamente uma corte, em torno dos reis absolutistas. Alguns historiadores chegam a falar que quando era de manhã, algumas pessoas mais de melhor prestígio entravam no quarto de Luís XIV para assistir o despertar, porque ele era o rei sol. Então, quando ele acordava, o sol nascia. Era o despertar do sol e ele era aplaudido na hora que ele acordava. Então, era assim um modelo muito diferente de gestão como a gente tem hoje. Então, começava nesse período de 1758 ideias questionando esse modelo, querendo que o mundo fosse diferente, questionando esse formato de absolutismo, querendo uma revisão nesses conceitos. Então, nessa época, o rei de Portugal, chamava-se Dom José, que era o rei de Portugal, ele então decide colocar um cara que era o Marquês de Pombal para governar o país. Então, ele era o rei, mas como se fosse uma espécie de parlamentarismo. O Marquês de Pombal exercia o governo em nome do rei. Era um homem de poder extraordinário. E nesse período já havia muita gente que questionava esse modelo absolutista, essa forma violenta e autoritária de funcionar. Então já haviam os iluministas, os enciclopedistas, uma série de movimentos que aconteciam até mesmo em Portugal, que era uma nação mais atrasada em termos de pensamentos filosóficos. E algumas famílias portuguesas, elas questionavam muito esse modelo. Famílias ricas, abastadas mesmo. E entre as famílias abastadas que existiam na época, havia uma família em particular chamada família Távora. Já falei sobre os Távoras aqui, sobre o processo dos Távoras.
E aí, quando foi em 1758, portanto, 50 anos antes da chegada de Dom João a Portugal, ao Brasil, o rei Dom José sofre um atentado. Atiram contra ele. Mas isso é muito controverso. Tem gente que diz que as balas não foram para ele, era para o cara que estava do lado dele, que achavam que queriam atingir era o companheiro dele. Quando atingiram, aí a bala pegou no rumo do rei, então o rei sofreu um atentado, foi aquele escândalo, e o Marquês de Pombal inicia uma perseguição a todas as pessoas que ele entendeu que eram personagens que poderiam estar ligados ao atentado do rei. Como a família dos Távora era uma família muito rica e questionava fortemente o Marquês de Pombal, ele elege essa família para perseguir. E o que ele faz é uma vingança pela postura dos Távoras ser contrária a seu governo. Ele os insere no processo e inicia a matança dos Távoras. Ele mata 11 pessoas da mesma família. Dona Eleonor, que era uma mulher extremamente inteligente, a matrona dos Távoras, era uma grande crítica do Marquês de Pombal. Ele manda decapitá-la. Entre as várias formas diferentes de tortura e morte que ele estabelece para os Távoras, Dona Eleonor ele escolhe especificamente para a decapitação. Exatamente porque ela, por ser mulher e crítica, inteligente, ativa do ponto de vista político, ele manda matá-la dessa maneira bastante cruel. A sociedade portuguesa não acreditava que os Távoras fossem envolvidos. Mas o meu querido Sebastião Melo, ou seja, o Marquês de Pombal, não está nem aí para nada, manda matar. E ele inaugura um processo de perseguição terrível. Eu até contei da outra vez que um dos Távoras, que acho que é o Duque de Aveiro, com medo de ser pego, ele pega ácido sulfúrico e joga no rosto para se desfigurar, para que ele não fosse pego. Ele nunca foi pego. Ele fugiu com o rosto todo cheio de chagas, de feridas, não foi mais reconhecido e escapou dessa matança acontecida com os Távoras. Foi muito ruim tudo isso. E os Távoras eram muito amigos da família. Havia uma relação muito próxima, porque eles eram muito ricos. Então, a corte portuguesa e os Távoras eram muito próximos. E quando acontece esse processo dos Távoras, a própria coroa portuguesa se envergonha do que faz. E Dom José tinha uma filha. Ele teve 4 filhas. Não teve nenhum filho. Ele tinha uma filha, mais velha, chamada Maria, que tinha 23 anos quando os Távoras foram sacrificados. Ela ficou profundamente abalada, porque ela conhecia os Távoras, eles eram íntimos da família, e assistir os grandes amigos, confidentes, pessoas de dentro da casa, serem torturados pelo rei, desesperados para tentar encontrar, de alguma forma, uma maneira de se salvarem disso, procurando amizade, não conseguiram nada e foram todos sacrificados. Pois é, Jorge, e o engraçado é que não ficou provado que não ficou. Não ficou. Não ficou. Eles foram realmente perseguidos. Do Marquês de Pombal. Sim, eles foram perseguidos exatamente por isso. Dona Maria era uma jovem de 23 anos. E ela fica profundamente ferida com isso. Os anos vão se passar. E 25 anos depois, quando ela já é uma mulher adulta, ela tinha 23, ela já estava com 48 anos. Ela recebe a coroa. Seu pai falece e Dona Maria, então, assume o comando de Portugal. Uma rainha. Primeiro ato de Dona Maria I. Destituir o Marquês de Pombal. Tirou. Ele era o comandante das coisas em Portugal, ela o retira imediatamente. E ato segundo, torna-se em efeito toda a perseguição aos Távoras. E aí ela passa a ser chamada de Dona Maria a Piedosa. Porque ela desconstrói todas as perseguições que existiam à coroa.
Ela, portanto, passa para a história como sendo uma rainha extremamente misericordiosa. E a população gosta dela, porque você vive num regime de opressão pelo Marquês de Pombal. Ela quebra isso e imediatamente liberta todos os processos que eram contrários à coroa. Então o povo respira. E aquela ideia de um rei despótico, tirano, absolutista, se enfraquece diante de uma mulher piedosa como Dona Maria. Ela vai casar, vai ter seus filhos, vai ter um filho chamado José e um segundo filho chamado João. Nomes bastante simples, né? Um é José, outro é João. E existe uma coisa na casa dos Orleães e Bragança. Nunca os primogênitos assumiam o trono. Nunca. Toda vez era sempre o segundo, sempre o segundo, sempre o segundo. Há várias gerações sucessivas, sempre é o segundo filho que vai assumir o trono, que vai substituir o pai nos seus trabalhos. Há vários séculos isso era assim. E Dona Maria I tem um filho chamado José, a quem ela prepara para assumir o trono. E um segundo filho chamado João, que esse, coitado, ele não ia ser assumir o trono mesmo, ele não tinha por que assumir o trono, ele era o segundo, então poderia ter uma vida mais tranquila, sem grandes preocupações, enquanto José foi talhado para ser o rei de Portugal. Então, num certo momento, Dom José morre e abomba a história no colo de João. João era frágil, era temerário, indeciso, casado com uma espanhola extremamente geniosa, chamada Carlota Joaquina. E o infante Dom João, coitado, ele fica numa situação difícil, porque quando a mãe morrer, quem vai assumir é ele. E isso começa a ficar muito preocupante, porque a mãe desenvolve alguns processos psíquicos bastante interessantes. Ela assume o trono, já adulta, com 48 anos, mas com 56 anos, ela já apresenta sinais de senilidade. Ela começa a ter uns processos de enlouquecimento em função das violências, das coisas cometidas contra os távoras. E nesse capítulo 17, isso fica bem claro, né? Ela, coitada, certamente era médium e sofria a influência das entidades que foram enlouquecidas de dor pelo processo dos távoras. É lógico que eles não eram inimigos dela, mas nem por isso essas entidades deixaram de rondar o castelo, de se sentirem injustiçadas. E Dona Maria apresenta sinais claros de que ela tem doenças mentais, e os psiquiatras que existiam à época começam a visitar o trono para tentar, de alguma maneira, restaurar a saúde de Dona Maria. Eles não conseguem. Ela verdadeiramente não conseguiria retornar mais à sua condição de sanidade depois do seu enlouquecimento. E já temos até uma pergunta. Temos uma pergunta referente a isso. A Ângela pergunta: quais as causas espirituais da doença mental de Dona Maria, a louca, mãe de Dom João VI? Quais as consequências para o seu reinado e de Dom João? É isso aí agora que o Elahá vai... encaixa legal aqui. As causas eram, na verdade, os processos obsessivos pela força que a coroa trabalhava, vamos dizer assim, punindo os que se colocavam contra a coroa. A coroa era muito pesada contra os seus inimigos. A coroa portuguesa sempre foi muito rígida. A história do Brasil tem uma série de episódios desse tipo. Felipe dos Santos, que foi esquartejado, Tiradentes, que foi enforcado. Vamos ver hoje, daqui a pouco, se Deus permitir, a Revolução Pernambucana, que também teve uma série de pessoas que foram sacrificadas. Então, há toda uma movimentação muito pesada da coroa portuguesa no refrear daqueles que eram contrários. Ela sempre pesou muito a mão nesses processos. E Dona Maria não suportou o peso da culpa de ver os fenômenos que aconteciam
e através dos quais a coroa se mantinha pela força contra os seus opositores. Então, quando em 1792 ela ainda era rainha, mas já era chamada de Dona Maria I a Louca, ela tem que lavrar a sentença para a Inconfidência Mineira. Vocês devem lembrar que ela faz uma primeira do que ela determina a morte de todo mundo. E logo em seguida, movida pelos sentimentos, ela refaz a punição, sacrificando apenas aquele que era entendido como cabeça, que é Tiradentes, e comuta todas as demais penas de morte em degredo, e assim ela poupa uma série de pessoas, mesmo no seu estado avançado de senilidade. Quando eles chegam no Brasil, ela já não tinha mais condição de governo. Já era 1808, ela já tinha transferido as responsabilidades para Dom João VI. Ele ainda não era rei, porque ela ainda era rainha, mas ele era infante, mas, na verdade, era quem tomava as decisões. A mãe não tomava decisão de mais nada. A mãe já era, na verdade, uma mulher senil, sem a menor condição de resolver absolutamente nada. Não sei se todos sabem, mas Dona Maria I ficou no Brasil e vai desencarnar só em 1816. Então, ela fica 8 anos vivendo no Brasil. Ela desencarna com aproximadamente 81 anos. Ela, se eu não me engano, é de 17 de dezembro de 1734. Quase 35, né? Dezembro de 34, 35. E ela, quando ficou no Brasil, ela pouco saía do quarto. Ela vivia praticamente do quarto. As suas damas de companhia, vez por outra, diziam: vamos levar a Dona Maria para fazer um passeio. Pegavam-na pela mão e ela saía completamente alienada, sem saber nada. As pessoas diziam: vamos por aqui, Dona Maria. Ela ia olhando, totalmente desconectada da realidade, totalmente fora do ar. E as damas de companhia e que levavam Dona Maria para lá, Dona Maria para cá, e ela apenas seguia as pessoas sem nenhuma condição de raciocínio de nada. Foi desta experiência de Dona Maria que surgiu a expressão Maria vai com as outras. As outras eram as damas. Maria vai com as outras. Porque as outras... Ela é Maria vai com as outras, porque a Maria ia com as outras, Dona Maria ia com as outras, que as outras tomavam Dona Maria e levavam para onde queria. Então, ela vai passar por um período de grandes dificuldades, assim, do ponto de vista psíquico, até o final de sua existência. E é nesse período em que vai acontecer, efetivamente, a sua desencarnação. Quando a desencarnação de Dona Maria acontece, aí sim, Dom João VI assume de vez a coroa portuguesa. Só que, antes dele assumir essa coroa, em 1815, ele vai elevar o Brasil a uma categoria de reino, o que era uma mudança extraordinária, porque o Brasil era uma colônia, não tinha direito a nada. E ele, então, começa a pensar a se adaptar ao Brasil, o que deixava os portugueses apavorados, porque ele não dava a menor mostra de que ele queria voltar. Ele não dava o menor sinal de querer vir para Portugal de novo. Portugal era só problema, só confusão, só tumulto. No Brasil, ninguém ia tratar mal o imperador. Todo mundo, o príncipe regente. Todo mundo fazia as vontades dele. Ele vivia em paz aqui. E não tinha inimigos. Ele vivia tranquilo. Andava pelas ruas, as pessoas vinham para o beijamão. E a vida dele era uma vida muito tranquila, muito em paz. E vai voltar para Portugal, aquela confusão daquele povo querendo todo tipo de tumulto na vida dele. Ele queria sossego. Então, o que ele faz? Ele eleva o Brasil à categoria de reino para que ele pudesse ter daqui condição de gerir Portugal à distância. E os portugueses ficam loucos. Pronto, agora o cara não volta mais. Eles queriam o rei de volta, porque era um reino de trono vazio. Não é esquisito você ter um país que não tem o rei não está do outro lado, o rei foi embora para a colônia e não voltou? Não, colônia não, agora é Reino Unido. Então, ele cria uma relação para dizer, não, eu estou aqui, mas é como se eu estivesse aí. Não estou mais na colônia. Agora eu posso permanecer aqui. E ele fica criando uma motivação, se escondendo
Não, ele não é um playboy. Ele é um playboy, é o filho dele, Dom Pedro I. Ele não é playboy, ele é todo medroso e cheio de conflitos. Os que estudam a personalidade de Dom João dizem que ele é um homem extremamente infeliz. Ele tem uma mãe louca. Ele era meio depressivo. Ele era depressivo. Ele era tinha uma mãe louca, ele era órfão de pai. Uma esposa também. A mãe louca, a esposa inconvivível. Inconvivível. Ele não pediu para ter essa vida. Eu não quero ser regente, eu não quero reger, eu não nasci para isso. Não tenho vocação para ser. Me deixem em paz. Levávamos problemas do reino, ele ouvia e dizia, vamos pensar como é que a gente vai decidir. Mas ele não tomava decisão de nada. Ele tinha medo de tomar decisão. Então, os estudiosos dizem que o jeito desleixado que ele tinha, de as roupas sujas, rasgadas, engorduradas, gastas. As roupas dele eram gastas, não eram roupas limpas, arrumadas, ele não tinha beleza, já era feio. E se vestia de maneira andrajosa, ele se vestia feio, porque a roupa ficava apertada, suja, ele não trocava de roupa, os bolsos das calças já eram lisos de tanto meter a mão, as calças rasgavam, e quando ele dormia, as pessoas vinham costurar a roupa no próprio corpo dele, porque ele não tirava aquela roupa para trocar. Então, ele ficava com aquela roupa. Então, ele era depressivo. Ele era profundamente angustiado. Ele era profundamente infeliz. Ele era um rei, ele era príncipe, mas muito infeliz. A vida não ofereceu para ele o que ele gostaria de ter. E, apesar de todas essas fragilidades, conseguiu fazer uma mudança incrível no Brasil. No Brasil. E olha, voltando um pouquinho mais, a Soraya pergunta o seguinte: li no livro Confidências de um Inconfidente que, em desdobramento, Tiradentes vai até Dona Maria, rogando que somente ele receba a sentença máxima. Você sabe alguma coisa a esse respeito, Elahá? Não sei. Eu sei que esse livro é um livro que traz muitos detalhes da questão da Inconfidência. Mariluza Vasconcelos é a médium dessa obra. Já vi muitas palestras dela sobre os detalhes, a riqueza de detalhes que essa obra possui, mas eu não tenho conhecimento dela de maneira particular. Eu, na verdade, nunca li. Só vi lives da Mariluza contando o livro e acho assim interessante a quantidade de detalhes, de minudências que ela coloca dentro desse livro que é recebido de forma mediúnica. Mas é bem provável que ele tenha ido, não é impossível que ele tenha instado com ela. Ela mudou de ideia, né? Ela muda de ideia no intervalo de tempo muito curto. É muito curto. Ela entra e ela imediatamente troca de opinião, né? Então, o que a gente percebe nessas circunstâncias dessa obra, do livro que a gente está lendo, né, do Brasil, Coração do Mundo? Que ele vai, em 1815, elevar o Brasil a uma condição muito diferente e que vai dar um hálito de esperança para o Brasil muito forte. E aí, Denise, você tem alguma coisa aí que possa mostrar dessa elevação do Brasil à categoria de reino? Eu tenho aqui, olha, que eu trouxe a carta de Dom João, falando justamente que não é mais, o Brasil não é mais colônia. E eu trouxe, inclusive, aqui a carta, se você me permitir, que eu leia essa carta de Dom João. Então, ele diz assim, ó, quando eleva o Brasil à categoria de reino, né? Então, ele diz assim, olha, Dom João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal e dos Algarves, adquém e d'Além-Mar, em África, da Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Etiópia, faço saber que aos que a presente carta de lei virem, que tendo constantemente em meu reino ânimo os mais vivos desejos de fazer prosperar os estados que a província divina confiou ao meu soberano regime e dando, ao mesmo tempo,
a importância devida à vastidão e localidade dos meus domínios na América, a cópia e variedade dos preciosos elementos de riqueza que eles em si contêm e outros em reconhecendo, quando seja vantajosa aos meus fiéis vassalos em geral, uma perfeita união e identidade entre os meus reinos de Portugal, dos Algarves, e os meus domínios do Brasil, erigindo estes aquela graduação e categoria política que pelos sobreditos predicados lhe deve competir, e na qual os ditos meus domínios já foram considerados pelos plenipotenciários das potências que formaram o Congresso de Viena, assim, no Tratado de Aliança, concluído aos 8 de abril do corrente ano, como no tratado final do mesmo Congresso. Sou, portanto, servido e me praz ordenar o seguinte: que, dada a publicação desta Carta de Lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil. Que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem, dora em diante, um só e único reino, debaixo do título do Reino de Portugal e do Brasil e Algarves. Que os títulos inerentes à coroa de Portugal e de que até agora hei feito uso se substitua em todos os diplomas, carta de lei, alvará, provisões e atos públicos o novo título de príncipe regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, da Quem e da Leimar, dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 16 de dezembro de 1815. Essa, então, é a carta, essa carta, tudo isso está escrito aqui, essa carta que, então, realmente elevou o Brasil a Reino de Portugal. Era tudo que Dom João queria, ficar por aqui. A ponto de fazer isso, né? Quer dizer, o Brasil passou, não era mais uma colônia de Portugal. Não. Ele elevou o Brasil na mesma categoria de Portugal. Isso não acontece com nenhuma das outras colônias. Se você pegar a colônia inglesa, os Estados Unidos se libertou de colônia. Ele era colônia. E as colônias hispânicas também eram colônias. Só o Brasil, que antes de se libertar, é colocado numa condição de igualdade. E veja, isso vai acontecendo e vai reduzindo as tensões. É que a gente, à distância, perde um pouco a ideia, mas imagina você ter uma nação rica que é colônia e tem uma metrópole que te explora. Aí, de repente, você diz, não, nós somos iguais. Então, isso reduz tensões, confusões, sensação de exploração, uma série de fenômenos de articulação política, eles são neutralizados por isso. Então, o que acontece com Dom João VI? Ele está preocupado em não voltar para Portugal. Mas, ao fazer esse movimento, ele atenua os conflitos que o país tem. Quer dizer, ele atira no que vê e acerta no que não vê. Porque ele está querendo, na verdade, ter uma justificativa para dizer, não, mas aqui também é reino, eu posso ficar por aqui, eu não preciso ir, eu vou ficar por aqui. E os nobres ficam loucos. Ele fez isso tudo porque ele amava o Brasil, ele não queria ir embora. Por que ele não quis voltar para Portugal? Porque ele amava o Brasil, né? Não era muito mais saboroso viver do lado de cá? Meu Deus, porque lá ele tinha tanto desgaste. Aqui quem é que desgastava ele? Ele não tinha desgaste com ninguém. Ele vivia em paz. Se ele voltasse para lá, ele tinha as articulações políticas que do lado de cá ele não tinha pressão de ninguém. Então, quando ele toma essa decisão, os portugueses do lado de lá, nossa, se inflamam e dizem, não, o senhor vai ter que vir,
que se o senhor não vier para cá, nós vamos criar uma confusão. O senhor precisa vir. E ele fica numa situação difícil. E na hora que ele toma essa decisão, que ele está tentando organizar esse conflito do ponto de vista político, eclode um segundo problema, mas em terras brasileiras. É quando vai acontecer uma articulação de 3 estados do país, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, para conseguirem fazer uma articulação para tentar a conversão dessa parte do país numa república independente. Eles querem declarar independência do Brasil e ser uma república. Não queremos ficar mais subjugados a Portugal. E essa movimentação é interessante porque ela difere da Inconfidência Mineira. Que na Inconfidência Mineira, a motivação era a questão dos impostos, eles queriam fazer uma revolução e tal. Nesse agora não, era uma coisa mais intelectualizada, formada por homens cultos, muitos sacerdotes, que de maneira muito pensada disseram, não, nós vamos tornar isso aqui um local independente. E Pernambuco era a nossa capitania mais forte. Aqui deu certo. E aí, então, eles se reúnem, essas 3 capitanias, com um contingente grande de pessoas simpatizantes à ideia, e eles estão interessados em tornar essa parte do país independente. E curioso que eles já tinham visto o que tinha acontecido na época da revolta dos Inconfidentes, lá em Minas, mas isso não os atemoriza, não. Não. Eles decidem criar uma república, e, inclusive, criam um jornal. Eles criam um jornal chamado O Preciso. Então, esse jornal Preciso, porque ele era preciso nas coisas, ele vai oferecer para as pessoas informações a favor da República. Então, o que nós tínhamos nesse período? Estados Unidos já era república, já em cima. As colônias hispânicas também se movimentavam para a sua libertação. Algumas delas já tinham conseguido. Não era mais novidade república no mundo. Então, dava para fazer. Nós vamos nos separar e vamos criar um Estado independente. E eles se fortalecem, e eles decidem, e eles se organizam, e eles fundam essa república. Eles vão mais além do que os Inconfidentes, porque os Inconfidentes começam a desenhar. Vamos fazer uma revolução, a gente vai tomar o país, vai dar um tumulto, a gente vai para as ruas. Então, a gente vai para o confronto para uma libertação. Eles não, nós vamos decretar e esperar o que vai acontecer, mas nós vamos nos libertar deles. Aí eles decretam, nós somos uma nação independente. E assim como os Inconfidentes, eles também criam uma bandeira para representar esse Estado novo que ia surgir. Temos a bandeira? Denise? Temos a bandeira. Temos a bandeira da Revolução Pernambucana. Olha. E que essa bandeira, como vocês podem ver, ela é dividida ao meio, né, horizontalmente. Tem a cor branca e a azul. Né? E no branco a gente vê ali aquela cruz vermelha, que é o sinal da religião cristã. Né? Que, inclusive, é uma alusão ao primeiro nome do Brasil, que é Terra de Vera Cruz, e que apontava também o caminho da redenção. Na parte azul da bandeira, a gente vê ali aquele sol esplendoroso, né? Que vem acompanhado desse arco-íris e das 3 estrelas que simbolizavam essas 3 províncias, né? Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o sol, ele tinha o significado, ele significava os habitantes de Pernambuco que, sob o sol, né, sempre lembrava a justiça do astro que regia o universo. Então, a gente vê que o sol nasce para todos. Para todos. E o interessante, Elahá, é que hoje essa é a bandeira de Pernambuco, só não tem mais as 3 estrelas. É uma estrela só representando o estado de Pernambuco. Nesse contingente de rebeldes, havia uma quantidade muito grande de pessoas do clero. Essa cruz aí embaixo
é porque eles tinham a ideia de uma representação até espiritual dessa nação que eles criavam, a ideia de uma nação cristã. Então, havia também um apelo do ponto de vista religioso na criação dessa república diferenciada que iria ter a presença desse pessoal todo. Essa movimentação, ela também é reprimida. Dom João VI, filho de Dona Maria I, neto de Dom José, que também tiveram experiências a seu turno. Dom José, os Távoras, Dona Maria I, a Inconfidência Mineira. E agora, nas mãos do filho dela, caía outra. Ah, Revolução Pernambucana. Eles tiveram um incidente também que aconteceu antes dos Inconfidentes, acho que é 1720, um personagem no Brasil, Felipe dos Santos. Ele também é de Vila Rica e ele também se revolta contra o governo. Ele era português, mas ele se revolta contra a coroa e inicia um fenômeno de questionamento. E ele é morto também, ele é morto por cavalos. Amarra um cavalo em cada braço, em cada perna, e mandam tocar os cavalos e rasgam ele inteiro. Felipe dos Santos, 1720, se não me engano. Então, você vê que a coroa ela teve umas ações assim bastante duras de repressão. Quando chega a hora da Revolução Pernambucana, cai no colo do meu amigo Dom João VI. Oh, meu Deus, não, eu não quero meter em confusão. E ele tem que decidir sobre isso. Nessa época, no Brasil, havia uma determinada autoridade que se tornara muito importante, que era o Conde dos Arcos. O Conde dos Arcos, ele era assim, quando o rei estava em Portugal, tinha que ter um vice-rei no Brasil, que comandava o Brasil. Afinal de contas, era como se fosse uma espécie de procurador-geral nas terras do Brasil. Quando o rei de Portugal veio para as terras brasileiras, que sentido tem ter um vice-rei se o rei está aqui? Então, ele mudou de cargo. Ele passou a ser chamado de, não mais de vice-rei, mas o Conde dos Arcos. E esse Conde dos Arcos sempre foi, historicamente, uma personagem muito importante na história portuguesa, alguém de muito prestígio. E o título estava vago e Dom João VI, então, oferece para o antigo vice-rei o título de Conde dos Arcos. E ele fica sediado em Salvador. Enquanto Dom João VI está morando no Rio de Janeiro, ele encosta o Conde dos Arcos em Salvador e diz, ó, vai tocando aí para mim o norte, deixa que eu toco essa parte aqui, que eu dou meu jeito pelo lado de cá. Quando explode essa revolução lá em Pernambuco, então Dom João VI diz, ó, Conde dos Arcos, a bola está contigo aí, tá? Resolve aí. E o Conde dos Arcos pesa a mão igual o Marquês de Pombal. Ele manda matar todo mundo. Fuzilamentos. Foram feitos vários fuzilamentos, enforcamentos. Foram feitos. Eles sacrificaram todos os rebeldes. Entre os rebeldes tem um que é muito conhecido de nós, até tem muitas cidades que têm o nome dessa rua, Frei Caneca. O Frei Caneca era um dos revoltosos da Revolução Pernambucana. Reza a lenda, diz a história, que quando o Frei Caneca foi ser fuzilado, o pelotão se perfilou para atirar no Frei Caneca e os soldados não queriam matá-lo, porque os soldados também eram favoráveis à ideia de uma república. Eles também não queriam, mas por força da determinação do comando, bota o revoltoso, você vai atirar no cara. E dizem que teve um dos soldados que, na hora que vai para o fuzilamento do Frei Caneca, passa mal e ele morre. Morre. O Frei Caneca levou mais um com ele. Eles fuzilam o Frei Caneca e o soldado tomba em função de ter que matar o líder daquele momento que eles consideravam como muito importante. Essa revolução, ela desgasta muito o governo, porque a imagem de Dom João VI não tinha nada a ver com isso. Ele era um cara que estava aqui de paz, tinha feito só coisa boa,
tinha aberto os portos às Nações Amigas, feito bibliotecas, Banco do Brasil, A imprensa, universidades. A imagem dele estava sempre ligada a uma coisa muito positiva. É. Isso vai arranhar a imagem dele de maneira terrível. E aí, determinadas decisões que o governo iria tomar na época em que essa revolução explode, elas são adiadas. Eles recuam, porque havia muito desgaste se naquele momento em que a população estivesse muito insatisfeita e tomasse algumas decisões que poderiam não ter o impacto que poderia ter. Então, o casamento de Pedro I com Dona Leopoldina, Pedro era o filho de Dom João, com a princesa Leopoldina, que eu não vou falar dela porque eu tenho que deixar para a Cris falar. Cris é uma apaixonada pela princesa Leopoldina. Então eu vou deixar para ela falar sobre a nossa imperatriz, que ela também será objeto de conversa na nossa próxima live, então eu nem vou tocar, vou deixar incólume as discussões sobre Leopoldina para que a Cris possa se deliciar, definindo para nós esse personagem singular a quem devemos muito e nem sabemos o quanto devemos a essa austríaca que veio para cá para casar com o nosso depois imperador Dom Pedro I. Ele ainda era muito jovem, tinha 21 anos quando ele vai casar com ela. Então, ele tem menos de 21, ele é mais jovem ainda. Eles vão casar, ele tinha, acho que 18, 19 anos quando ele casa com ela, ele é bem novinho. E ela, quando veio, não conhecia nem ele, né, Ilá? Não, como sempre, né? Eu não conhecia. Ela já veio casada, ela conheceu ele aqui na hora. E ela vem dentro de uma perspectiva muito positiva. Ela é uma estudiosa de botânica, de biologia. Ela fica fascinada quando ela chega no Brasil, que ela vê a diversidade, a biodiversidade, que ela fica louca. As cartas dela para o pai são maravilhosas. Pai, esse país é lindo, é maravilhoso. O único problema aqui é que é muito quente. Tem vezes que passa dos 25 graus esse lugar. Então, para ela, 25 graus era uma temperatura absurda. Mas ela é uma emissária de Ismael, né, Jorge? Essa mulher é incrível. Essa mulher, eu nem vou falar dela. Vamos deixar para a Cris tocar nesse assunto. Deixa a Cris falar. Eu quero ouvir Cris falar da nossa princesa Leopoldina, depois imperatriz Leopoldina. Então, o casamento de Dom Pedro com Leopoldina ele é adiado por conta desse problema lá do Pernambuco, porque isso arranharia a imagem do nosso Dom João. E aí começam as perseguições promovidas pelo Conde dos Arcos. Ele sacrifica os revoltosos e a imagem de Dom João está arranhada. O que ele faz para resgatar a imagem dele? Ele avoca para si o processo daqueles que haviam se revoltado e diz: vou perdoar a todos. Eles estão perdoados. Ele afasta o Conde dos Arcos e assume o papel de soberano bom. E aí ele diz: não, vocês vão... E ele manda o Conde dos Arcos para Portugal. Vai para lá, vá, saia daqui que você está sendo uma pessoa muito complicada. Mas eu queria falar sobre o Conde dos Arcos, uma coisa que poucas pessoas se dão conta. Ele era assim, porque era assim que era para ser. Mas ele, intrinsecamente, não era um homem mau. Ele tem umas características bem curiosas. Vejam o quanto nós devemos ao Conde dos Arcos. Na época que ele comanda o Brasil, havia uma repressão muito grande aos escravos. Os donos de fazenda perseguiam muitos escravos, matavam os escravos de maneira muito cruel. E o Conde dos Arcos, que era um cara que era muito duro com as questões políticas, não era duro nas questões econômicas. Ele chama os donos de fazenda e diz: se vocês fizerem isso, vocês vão ter só problema com os escravos. Vocês têm que mudar o diálogo de vocês com eles. Porque essas pessoas estão no cativeiro, elas estão sofrendo, elas estão sem condição nenhuma. E se vocês fizerem essa pressão, eles vão se revoltar e vão matar vocês.
Então, o que a gente pode fazer? Mudar a maneira de lidar com os escravos. E os donos dos escravos diziam, sim, mas fazer o quê? Como que a gente vai trabalhar? Sim. Deixa eles terem as festas deles. Deixa eles cultivarem a religião deles. Não, deixa cultivar. Se vocês não deixarem esse pessoal ter liberdade, vai dar certo. É ele que convence a classe econômica dominante do Brasil daquela época a permitir os cultos afros, que hoje são tão importantes para nós. São tão importantes. Então, é ele que deixa eles fazerem as festas, deixa eles terem os folguedos deles, deixa eles cultivar a cultura deles. Eles já estão numa situação tão deprimente. Solta essas pessoas. Então, é uma figura bastante interessante, porque ao mesmo tempo que ele, do ponto de vista político, reprime os revoltosos, do ponto de vista humanitário com relação à escravidão, ele tinha uma visão diferente. Ele não era abolicionista, mas ele achava que deveria ter um tratamento mais humanitário. E o Manuel pergunta, mas o Conde dos Arcos era português ou brasileiro? Ele era português. Era português. Português. E ele, inclusive, dizia, tem que tratar bem os escravos. Agora, se os escravos se envolverem em questões políticas, têm que ser punidos com rigor. Então, ele tinha uma leitura muito voltada para essa ótica, né? De que, politicamente, não se pode dar moleza, mas ele tinha uma leitura mais humanitária da relação com os outros. Então, essa flexibilização do modelo religioso permitiu com que o Brasil fosse mais flexível com relação a isso, e não só os cultos afro, mas a própria doutrina espírita tivesse melhores condições de prosperar no futuro. Então, ele estava a serviço de quem? Quando ele dizia, deixa os caras cultivarem. Eram as primeiras sementes da mediunidade, dos cultos à mediunidade, da multiplicidade das religiões, uma flexibilização na intolerância religiosa. Isso é fantástico, porque as sementes são brotadas pelos homens imperfeitos. Esse homem, ele era imperfeito, mas dentro da imperfeição que ele possuía, ele era capaz de oferecer grandes contributos para a mudança da nossa sociedade. Era bem intuído, né? Ele era bem intuído. Uma hora intuído por uma força não muito boa, outra hora por uma força melhor. Mas ele sempre foi muito envolvido por essas questões todas que dizem respeito à liberdade, do ponto de vista econômico, social, cultural. Politicamente, não. Politicamente tem que ser tudo debaixo da minha lei. Enquanto isso, Portugal pedia a volta de Dom João de qualquer jeito. Ele tinha que voltar de qualquer jeito. Ele tinha que voltar. Mas era uma armadilha. O que eles queriam fazer? Lembra que eu estava falando no começo que os regimes eram todos absolutistas? Eles queriam que Dom João voltasse e eles iam enjaular Dom João dentro de uma Constituição. E a armadilha montada foi a seguinte, só tem duas opções. Ou fica e nós o destituímos e criamos aqui um outro modelo de gestão que talvez não tenha nem monarquia, porque a França ali já estava mostrando que podia funcionar sem monarquia. Os Estados Unidos mostravam que podia funcionar sem monarquia. Ou o senhor volta e se torna nosso rei, obedecendo uma Constituição que nós vamos escrever, ou nós lhe destituímos, o senhor vai escolher. Se ficar aí, a gente lhe derruba. Aí, o que ele quis fazer? Ele quis mandar Dom Pedro I. Ele quis mandar Dom Pedro I. Ele não queria ir embora, gente. Ele não queria ir embora, uai. Dom Pedro, vai lá para resolver isso, mas eles não aceitaram. Meu filho, fique lá. Fique lá. Resolva lá. Então, olha como é esquisito. O rei sai da onde ele está e vem para cá. E traz o filho dele. Aí os caras pedem para ele voltar e dizem, vou mandar meu filho para lá. Então fica ao contrário, que ele, o príncipe regente vai para lá e o rei fica do lado de cá. Quando ele diz assim, não, eu vou, o príncipe regente fica aqui. Que era o lógico. Eu vou para a metrópole e o meu filho fica tomando conta do império. É o lógico.
E foi o que está acontecendo. Ele tentou dar um balão nos caras. Tentou mandar Dom Pedro. Eles não queriam ir de forma alguma. E o interessante, Larra, que aí ele vai, Dom Pedro fica. Mas em 1822, Dom Pedro, então, pede para elaborarem a Constituição. Em 1824 é promulgada a nossa primeira Constituição, 2 anos depois. Bastou Dom João sair. Você vê que Dom Pedro I, ele já vai ser um imperador constitucionalista. Ele não vai ser mais absolutista. E promana dele. Dele. A primeira Constituição veio dele. Ela é outorgada, não é promulgada, né? É outorgada, exatamente. E aí em 1822, quer dizer, um ano antes, um ano depois que Dom João voltou para Portugal. Que é quando acontece Porque, assim, estava por um fio a libertação do Brasil. Estava por um fio. Aí, em 1821, Dom João disse, não tem jeito, eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. Não, ou eu vou perder a coroa. Não tenho jeito. Ou eu vou, eu perco a coroa. Então, eu vou ter que ir. Se enche de coragem e diz, vamos lá, eu vou encarar essa fera. Eu vou. Ele vai de novo para o sacrifício, Denise. Esse homem é infeliz do começo ao fim. Você acha que ele voltou para Lisboa para ser feliz? Esse cara estava louco para ficar aqui vendo papagaio, vendo arara, vendo a natureza. Comendo aqueles frangos todos que ele comia, né? Lá. Comendo caju, porque assim, ele era fascinado. Assim, ele nunca tinha visto caju quando ele chegou aqui. Nunca tinha visto caju. Comendo aquelas coxas de frango que ele comia, né? E as frutas. Pois é. Que não tem lá. Não tem lá. Aqui não tem aquele inverno rigoroso, com neve. Eu vou deixar o Rio de Janeiro, que era um local lindo, com praias maravilhosas. Vai lá para Lisboa, passar um inverno, um frio miserável, comendo azeitona. Pois é. Depois que você está numa terra como o tropical, que você não tem os rigores do inverno, que você não tem as intrigas políticas, por que você vai voltar para um lugar desse? Então, ele volta para o sacrifício. Abandona o Brasil e vai, na verdade, viver os seus últimos dias, porque dali ele, quando chega, a Arapuca está formada e a corte diz, agora temos uma Constituição, o senhor vai governar, mas debaixo da Constituição que nós vamos fazer. Então, ele fica sendo um rei, mas não tem mais os poderes que tinha antes, e ele tem que se submeter a isso para não perder a coroa. E já vai para lá sabendo que os caras queriam derrubá-lo. Então, olha só, ele vai para lá sabendo que já querem derrubá-lo, e ele sabe que do lado de cá do Brasil tem as movimentações políticas querendo derrubar a coroa do lado de cá. Então, coroa em ameaça do lado de lá, eu vou segurar indo. Coroa do lado de cá em ameaça, é melhor que eu dê uma dica para o Pedro. E ao ir embora, ao despedir-se do filho, ele diz, pois é. Pedro, coloca esta coroa na cabeça. Se é de que um dia as tropas portuguesas e o Brasil se desfizerem e o Brasil tomar um destino diferente, melhor que tu coloques essa coroa sobre a tua cabeça do que algum aventureiro lançar mão. É nesse momento, aquela frase tão famosa que a gente fala, né? Que coloca esta coroa na cabeça antes que algum aventureiro lance mão, é dita pelo ingênuo, o frágil, o indeciso, o medroso, depressivo Dom João. Senta com o filho e diz, meu filho, se é da coroa cair na mão de alguma pessoa, toma a dianteira e coloca a coroa na tua cabeça. E é interessante que o nosso livro está no ano de 1821. Aí a gente pensa, se é no 1821, então o próximo capítulo é 1822, que vai ter a proclamação da independência,
pois Humberto de Campos ainda consegue criar mais um capítulo entre 1821 e 1822 para continuar falando sobre os primórdios. Ainda não é. Exatamente, ainda não é. E também tem outra coisa, né, Larra? Não foi a Carlota Joaquina que antes de sair disse que daqui não queria levar nem as poeiras Nem dos o pó. sapatos. Nem Nem o o pó. pó. É. E ele Ela era muito foi difícil. embora amargurado, e ela não quis nem o pó dessas terras. Você vê, né? Ele foi acabado para lá. Ele veio com medo. Ele, quando veio com medo, disse, vou para um local que eu não sei nem onde é, não sei se eu vou conseguir viver. No meio de índio, vai ser uma coisa, eu vou viver como nesse lugar, mas é melhor eu ir do que eu ficar aqui. Veio morto de medo e voltou morto de saudade. E sabe o que é mais impressionante? Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o Palácio de Queluz, onde eles viviam. Ele vivia. Onde ele vivia, era um luxo. Os quartos, o quarto de Dom João, a gente vê aquele luxo todo. E ele não quis nem saber daquilo, porque ele veio para o Brasil e ele ia retornar para lá, mas não era a grandeza do palácio, não era Portugal, não era nada. O amor dele estava aqui no Brasil. Ele morava, antes de vir para o Brasil, ele morava no Palácio de Queluz, mas a esposa não morava no palácio com ele. Não. Ela morava no convento das Carmelitas. Eles já viviam moravam em Lisboa, mas eles não tinham conseguido viver juntos. Existia tanto desamor, eu não vou falar ódio, né? Mas tanto desamor, mas ela conspirou contra ele. Ela chegou a fazer, junto com algumas pessoas próximas dela, a tentativa de tomar o poder dele. Ela, a esposa dela, armou contra ele algumas vezes e ele teve que desmontar as articulações de Carlota Joaquina para destituí-lo. Ela era difícil. Não vou dizer que ele era fácil, mas ela também não era fácil. Então, ela morava no convento das Carmelitas, com as freiras, e ele no Palácio de Queluz. Casados, mas sem poder conviver. Sim. Ela tinha um gênio, ela era uma espanhola de um gênio dificílimo. E caiu no colo de quem? Caiu no colo dele. Quer dizer, ele teve uma mãe difícil, casamento difícil, uma vida política muito difícil. Agora você vê como a espiritualidade atua. Todos esses personagens são cheios de defeitos. Cheios de defeitos. Mas eles vão usando esses personagens e vão fazendo o que eles querem. Então, assim, olhando depois os 15 anos que ele ficou no Brasil, 1808 a 1821, em 15 anos ele revolucionou o país. Com todas essas fragilidades que ele tem, com todas as dificuldades emocionais e de decisão que ele possuía, ele deu autoestima para o Brasil. Criou universidades, templos locais de estudo. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro foi a criação dele, Banco do Brasil, está aí até hoje, lá. Então, isso dá uma autoestima muito legal. Vou fazer uma comparação grosseira. Você tem uma cidade, aí de repente chega um prefeito e diz, não, eu vou fazer uma praça. Não, eu vou fazer... Ou o prefeito começa a cuidar da cidade, criando espaços de lazer, asfaltando ruas, qualificando a escola, melhorando o posto de saúde. As pessoas sentem mais orgulho de morar nesse lugar, se sentem mais pertencentes do que um local que a escola não presta, o posto de saúde não tem, tudo nada que funciona. E você vê, de repente, o governante criando instituições, apostando, fazendo hortos, jardins botânicos. Isso mexeu demais com a autoestima do Brasil, demais. E em 15 anos ele virou a chave. Com todas as dificuldades que ele tem, ele cumpriu um papel, dando ao Brasil uma face completamente diferente na sua partida. Senhor da vida, como temos dificuldade de perceber a manifestação da tua vontade sobre as nossas existências. Como nos é difícil ainda confiar na majestade da tua percepção sobre a vida diante daquilo que nós enxergamos na estreiteza da vida material. Temos sonhos de perfeição.
Desejos de que os nossos sonhos se realizam como nós desejamos. Mas tu sempre compareces nas nossas existências para destacar para os nossos corações que, diferentemente de como nós imaginamos, em verdade, Senhor, tu possuis teus mecanismos extraordinários para estabelecer a tua vontade sobre nós, valendo-se das nossas imperfeições, das nossas dificuldades morais e até mesmo da nossa incapacidade de conseguir produzir tudo aquilo que seja o verdadeiro bem. Hoje, Senhor, debruçado sobre as páginas da história do nosso país, conseguimos entender a tua mão invisível conduzindo a história da nossa nação, ensinando-nos a confiar nos teus desígnios, ensinando-nos a acreditar que a tua mão rege a vida, a não desejar governantes perfeitos, a não esperar pela sublimidade dos espíritos entre nós para a concretização dos teus desígnios. Ajuda-nos, ó Senhor das nossas vidas, a perceber a majestade da imperfeição, conferindo a nós a capacidade de vermos o desenhar da tua vontade entre as criaturas. Obrigado, Senhor, por nos ofereceres essas lições nos dias tão conturbados em que vivemos, enchendo os nossos corações da certeza de que a tua mão nos rege, ainda mesmo que não tenhamos as mais perfeitas expressões das virtudes humanas na condução das nossas vidas. Senhor, muito obrigado pelas lições de hoje. Ilumina os nossos melhores propósitos nesse sentido e guarda os nossos corações na serenidade que precisamos ter para a condução das nossas existências, fortalecidos na fé e na certeza da tua manifestação sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, e abençoa os nossos corações.